Nesse momento, então, eu gostaria de convidar o Sr. Harold Franke, Senior Project Manager da empresa holandesa Royal Haskoning DHV, que vai apresentar o projeto do túnel submerso ligando as cidades de Santos ao Guarujá, com faixas exclusivas para pedestres e ciclistas. Por favor, obrigado. Pois bem, bom dia a todos. Vou tentar fazer a minha apresentação em menos 15 minutos. Meu nome é Harold Franke, eu trabalho na Royal Haskoning, a minha especialidade é de IMT, método de imersão de túneis, e sou gerente do projeto aqui do túnel de Santos e Guarujá. Desde agosto passado, estou aqui no Brasil, e junto à contratante, Dersa, vamos fazer com que esse projeto finalmente aconteça. Vou começar com Who We Are and What We Do, bem curtinha, não vou perder essa chance, e vou entrar em contato, vou falar sobre sobre o projeto. A Royal Haskoning, tão antiga quanto a Arcadis, somos em torno de 6.500 funcionários, consultores, engenheiros, gerentes de projeto, projetistas na área técnica e de meio ambiente, né? Um faturamento de quase 700 milhões. E estamos em todas as áreas na parte civil, digamos assim. É claro, como todo mundo, nós temos uma missão e uma visão, né? Onde principalmente o cliente é o foco das nossas atenções. E essa é a nossa área de atuação, né? Aviação, as edificações, indústria, energia e mineração, infraestrutura, que é o que estamos fazendo aqui em São Paulo no momento, marítimas e hidrovias, estamos no norte do Brasil, planejamento e estratégia, rios, deltas e costas, e tecnologia hídrica também. Estamos aqui também, nessa parte aqui no Brasil. Também estamos em todo o mundo, né? E desde praticamente de agosto passado, temos um novo pontinho aqui, em São Paulo, e estamos muito contentes de podermos estar aqui atuando no Brasil, aqui em São Paulo, né? Nossa visão sobre a infraestrutura, né? Onde ela está sempre na vanguarda das aplicações, né? Da extensa experiência que temos no decorrer dos anos. Você pode falar no microfone para a tradução ou segurar na mão, por gentileza? Ok, parar de andar. Ok. Não, os serviços né, que temos através da cadeia de projetos, né, desde os serviços de projeto multidisciplinares, né, daqueles pilares que eu acabei de mostrar, né, toda a cadeia, digamos, durante um projeto, desde a consultoria e o desenvolvimento dele, até a supervisão de obras, né, o gerenciamento e o planejamento e gestões de risco. Estamos aqui por causa focando o ciclismo, né? Quando se pensa na Holanda, em termos de turismo, não se pensa apenas em moinhos e tamancos e tulipas, mas também em bicicletas, né? E nós podemos dizer que, como empresa holandesa, a gente tem conhecimento do assunto, ou seja, não só temos atuado na Holanda, é óbvio, mas também fora da Holanda, como na Inglaterra, no Canadá, dando a nossa participação em termos de consultoria e planejamento. Um pequeno exemplo, né? Na Holanda, não só pegar uma cidade inteira como essa, Houten, né? no centro da Holanda, e fazer um sistema viário integrado total, né? Pegando um daqueles pilares, infraestrutura, né? A infraestrutura, para nós, é dividida em túneis e estruturas subterrâneas.
ferrovias, né, e vias urbanas e rodovias, a mobilidade urbana e pontes e viadutos. Não, fui convidado para falar sobre o túnel Santos e Guarujá, então eu tenho aqui túneis e estruturas subterrâneas e não sobre mobilidade, me perdoem. O túnel submerso, ele foi, digamos assim, batizado submerso, né? E, como todos sabem, entre Santos e Guarujá. Em 2012, foi assinado um convênio entre a Secretaria de Logística e Transportes, ODR e a DERSA, né, para o licenciamento ambiental e a elaboração do projeto básico executivo entre a ligação das duas cidades. Então, 2012, depois de uma grande história, né, desde 1927 até hoje, tem toda foi feito grandes estudos e ideias, e finalmente a ligação vai sair nos próximos anos. Em 2027, inclusive, foi o primeiro estudo, e a ideia já era fazer um túnel entre as duas cidades. E desde então foi de ponte levadiça, né, de Prestes Maia, até uma ponte estaiada agora em 2009, e finalmente em 2012 foi decidido, né, por um túnel submerso. As justificativas do empreendimento, né, é claro, promover a ligação entre as duas cidades, a expansão da atividade portuária de Santos. Santos é o maior porto da América Latina, né, e do Brasil, é óbvio, e o crescimento do emprego da população metropolitana, a demanda, né, do porto e cidade. Então, o último, né, demanda por maior mobilidade urbana, sistema de transporte público com maior eficiência e confiabilidade e conforto dos usuários, né. Os benefícios dessa obra, né, você vê que a maioria é redução de custos de transporte, redução de emissões veiculares, né, a recuperação urbana e valorização imobiliária, né, mas também a ampliação da mobilidade urbana, né. Não só foi focado nesse projeto a ligação entre as duas cidades, focando os veículos, né, caminhões ou carros, mas também os pedestres e bicicletas. Definição do local. Foi feito um estudo entre os vários locais possíveis dessa obra, né? Foram os quais, devido a esse estudo, na posição demarcada D e E, ela foi considerada a melhor. Definição da solução construtiva, né? Análise da alternativa de engenharia em função da localização dos melhores indicadores, né? Havia ou há a restrição do aeroporto em Guarujá, onde é no máximo de 75 metros. Existe a restrição do porto, de 85 metros de gabarito e 21 metros de profundidade. E aqui são as opções construtivas entre as duas para fazer essa ligação. Ou ponte, túnel imerso, um túnel escavado, né? E aqui dá para ver bem a diferença das duas situações. O cono aéreo de 75 metros, conflita já com uma altura de 85 metros, né? E a diferença que faz entre a aproximação de uma ponte ou uma aproximação de um túnel, imerso ou escavado. Portanto, a escolha foi entre ponte e o túnel, né? Foi optado, devido à restrição, principalmente do cono aéreo, para a execução de um túnel entre as duas cidades. Em termos de geologia e geotecnia, Santos e Guarujá tem uma característica muito semelhante à Holanda, a Amsterdã, por exemplo,
onde há vários túneis imersos. Então, essa era também uma das características utilizadas. A opção 1, né, um túnel escavado, NATM, que o Brasil tem, é uma técnica muito conhecida aqui no Brasil. Né, tem as várias vantagens e desvantagens, digamos assim, né, não interfere na operação do porto, pode implicar em escavações a grandes profundidades, né, e necessidade de grandes estruturas de contenção nos emboques. Por exemplo, a característica de um túnel escavado é que ele tem, tecnicamente, ele tem que ter pelo menos acima dele pelo menos o diâmetro dele próprio. Por exemplo, se tem um diâmetro de, digamos, de 20 metros, né, ele tem que ter pelo menos 20 metros de solo bom acima dele para dar a sustentação. Isso faria com que os emboques desse túnel seriam muito longos, né? A segunda opção, túnel imerso, no IMT, né, é um método construtivo inédito no Brasil. Na realidade, é um método inédito na América do Sul, não contando um túnelzinho de aço na Argentina, mas não é conhecido aqui no Brasil. Permite execução em várias frentes, né? Necessita uma grande doca seca para a construção dos elementos, né? E ele tem a interferência no porto, sem dúvida. Comparação dos tipos de túneis, né? Vários estudos feitos, quais são, quanto mais verde, mais interessante, e vermelho, menos. Foi optado finalmente pelo túnel imerso. Portanto, qual seria a localização mais eficiente para o túnel imerso? Seria D ou E, né? Aí vemos várias restrições, por exemplo, como o afloramento rochoso. Para o túnel imerso, um afloramento rochoso não é indicado, não é interessante, né? Patrimônio histórico, principalmente de Santos, né? Onde na parte antiga da cidade, na parte lá onde está a ligação D, seria restritiva também, né? E os pontos de atração, em termos de demanda, qual que seria, em termos da ampliação da viária das duas cidades, quais seriam mais interessante essa ligação. Novamente, um estudo, né, feito pela DERSA, né, todos esses estudos, foi-se escolhido pela posição E. Em termos de projeto, eu vou conseguir em 15 minutos, hein, Marco? Eu vou conseguir. Essa é a posição E, né? Nós temos aqui uma grande vantagem, que nós temos aqui uma área livre, teoricamente uma área livre em Guarujá, que é o Linhão, onde tem uma linha de alta tensão, onde vai ser o desemboque do túnel, e aqui a entrada do túnel pelo cais de Outeirinhos. Como eu acho que imagens e som falam muito mais do que palavras, eu trouxe, e por causa do tempo, eu trouxe um filme que foi desenvolvido pela DERSA para demonstrar o projeto, o empreendimento para a população.
comentar que um túnel imerso, por exemplo, uma das vantagens dele ele é mais curto. As rampas dele são mais, por ser um túnel mais curto, as rampas dele são mais dentro da cidade. Portanto, para os ciclistas, né, é muito mais interessante. É um túnel mais curto, as rampas mais leves, fazendo com que essa mobilidade urbana exista. Cronograma do empreendimento, né? Nós estamos a tempo, estamos em dia, digamos assim, tanto que ontem foi assinado a licença preliminar, a licença ambiental preliminar, fazendo com que nós possamos adiantar o processo do empreendimento, né? E as obras de implantação, a ideia é começar agora em julho, e ela deve se estender até 2018. Cronograma do empreendimento, em torno de 5 anos, né? E acreditamos que os esforços que nós estamos tendo, não só aqui com a Dersa, mas com outras empresas, eu acho que nós estamos no caminho certo para, finalmente, desde 1927, a gente conseguir fazer essa tão desejada ligação entre as duas cidades. Obrigado.